A Federação Paranaense de Basquetebol realizou entre os dias 9 e 13 de junho a final do Campeonato Paranaense categoria Sub-15 masculino e feminino. O Ginásio de Esportes do Círculo Militar recebeu jogos de ótimo nível técnico e partidas bem disputadas entre os clubes participantes. Com base em experiências de anos anteriores, a entidade lançou um novo formato para tentar motivar as equipes e fazer um campeonato mais disputado e com boa quantidade de partidas. Esse ano os campeonatos estão organizados em duas divisões, Divisão A e Divisão B. A gente ranqueou a partir das inscrições das equipes, as equipes fizeram as inscrições dentro de um prazo determinado, preencheram-se as vagas, 8 vagas em cada categoria, masculino e feminino, e aí as outras restantes foram preenchendo as divisões B. Então a maioria das categorias, sub-12, 13, 14, 15, 17, 19, estão preenchidas, tanto no masculino quanto no feminino, e nós entramos também na divisão B. Nós temos várias equipes participando da divisão B que vão dar o acesso à categoria A no ano que vem. Diferentemente das outras edições do Paranaense, onde até havia uma certa evasão de equipes, parece-me que agora essa nova receita deu certo. Ela deu certo porque as equipes foram motivadas, nós visitamos o interior, eu mais o presidente Amarildo, visitamos o interior, fizemos a consulta a todas as equipes, aos clubes que participam, que têm sempre apoiado a gente, e a gente procurou fazer dessa forma, de uma forma a abranger o maior número de equipes do estado inteiro. Nós temos representantes de todas as regiões, estão todas bem representadas e a competição está num nível bem elevado. A nova sistemática de competição agradou os técnicos que aqui estiveram. Ficou bem bacana porque deu uma organizada boa. O grande problema nos anos anteriores é que a gente ficava esperando acabar as regionais. Então, como as regionais acabavam muito tarde, uma acabava mais cedo, outra muito tarde, acabava as finais ficando bem no final do ano. E para as atletas fica complicado fazer em novembro, dezembro, de aula, provas, recuperação, tem viagem durante o ano inteiro e finalzinho do ano, prefeituras também, associações, todo mundo cansado e a verba curta, ficava complicado. E agora ficou ótimo, eu acho que daqui para frente vai melhorar mais ainda, principalmente no feminino, acho que vai ter mais equipes nos próximos anos. Com 8 equipes em cada categoria, em cada sexo, é garantia de mais jogos, garantia de crescimento do basquete. Com certeza, e mais jogos e jogos são qualidades, né? Porque as equipes que se inscrevem vem com propósito para ficar entre os 4, entre os 3 primeiros ali, e o nível da competição é melhor. A tomada de posição nesse sentido, esses critérios estabelecidos pela federação, vieram de bom tamanho para a gente, porque você estabelece quem vai estar no final da competição, você não fica correndo atrás de sediação, de equipes para participar, e quem se inscreveu, sendo filiado, está aqui, né? O período de realização, pelo jeito, também é algo que agrada, porque está todo mundo ainda em ritmo forte de treinamento e competição. Ficar assim, próximas às categorias, próximo dos grandes jogos do Paraná também, que é Jogos da Juventude e Jogos Abertos, visto que nós temos jogadoras do Sub-19, Sub-17 já jogando nos Jogos Abertos, que ajudam bastante, né? Então eu vejo assim que ficando próximo facilita o trabalho da gente. Você não separa muito a questão de ciclo de treinamento, o preparatório, enfim. Você define como um todo, fica mais tranquilo. Esse ano, as 8 equipes que estão aqui disputando a Divisão A foram definidas pela inscrição. Agora nós temos Divisão A, tem gente já brigando pela Divisão B. Parece-me que torna o campeonato também mais apetitoso para as equipes. Se torna assim, uma competição bastante acirrada. E eu vejo assim, ninguém quer ficar de fora, né? E eu acredito que aqui estariam classificados ou tem vaga garantida os 6 primeiros, se não me engano, parece esse o critério, se não me falha a memória. E os 2 brigam para entrar. É como os Jogos da Juventude na Divisão A hoje em dia, né? Eu acho que aqui estão as 8 melhores equipes, e daqui nós tiramos uma avaliação, para que nós podemos fazer para que esses meninos que hoje participam de uma categoria intermediária, que não é um escolar, que não é um juventude, tal, o que eles precisam fazer para que evoluam, para que melhorem, para que eles consigam atingir uma qualidade. A competição realizada com 8 equipes, acho que já é um exemplo, né, para que ele consiga seguir e pensar em evoluir daqui para diante. Então, 8 equipes equilibradas, as melhores equipes do estado em uma categoria intermediária, que esses meninos são reservas nas outras idades, no escolar e no juventude. Então, eu acho que eles vão evoluir, vão crescer e crescendo assim o basquete
basquete em geral vai crescer, porque você fica animado, você motiva para realizar um grupo, para fortalecer a equipe, porque sabe que vai jogar uma competição equilibrada. Eu acho extremamente positivo. A gente já tem 8 times garantidos, um nível técnico muito bacana, partidas equilibradas, decididas no último minuto. Eu acho que o novo formato já deu certo. Tá? A gente tem aí 8 equipes no masculino, 5 equipes no feminino, sendo que infelizmente a gente teve uma desistência de última hora, então era para ter 6 equipes. Então eu acho muito bacana, já deu certo esse novo formato. É uma competição que provavelmente no ano que vem, sendo dividida aí até mesmo divisão A, divisão B, ela tem tudo para tornar a competição como um todo cheia de expectativa e também com todo mundo tendo ambições de subir e também tendo o receio de não cair. A gente vai ter os moldes dos Jogos da Juventude, né? Que o pessoal se preocupa em cair, se preocupa em formar time para ser campeão da B, de subir. Então isso é muito legal porque a gente vai abranger no mínimo 16 equipes no estado, né, tendo condição de jogar uma competição de alto nível. Participaram no masculino São José dos Pinhais, Pérola do Oeste, Círculo Militar Dom Bosco DIC Saúde, Titãs FHS Basquetebol, Associação Londrinense de Esportes, Toledo Ninfa, Cepão Unimed e Sociedade Thalia. A disputa feminina contou com as equipes do Círculo Militar Dom Bosco DIC Saúde, a BASF Foz do Iguaçu, São José dos Pinhais, a Batac La Salle Cicobi Toledo e a Baspim de Pinhão. No masculino, as equipes foram divididas em 2 chaves, com a segunda fase sendo disputada no sistema de cruzamento olímpico, inclusive para a definição de 5º ao 8º lugar. No feminino, os jogos aconteceram no turno único, com todas as equipes se enfrentando entre si. A técnica da seleção paranaense sub-15, Fabiola Villa, que recentemente reuniu os melhores atletas do estado para a primeira bateria de treinamentos, teve a oportunidade de acompanhar cada jogador atuando por sua equipe, possibilidade de observar os melhores atletas do estado num ritmo bem diferente. São meninos de potencial físico elevado, né? A gente percebe pela organização dos times que eles são capazes de fazer coisas mais elaboradas, mas ainda é um grupo muito jovem, não tem experiência interestadual, né? A maioria das equipes devem vir assim, mas tem equipes como São Paulo, Rio de Janeiro, que tem um campeonato mais forte e começam a jogar mais cedo, né? Então, eu vejo neles um forte potencial, mas ainda em fase de aprendizagem. E se a gente for avaliar que ainda tem a seleção sub-17, a seleção sub-19, né, eles estão no momento correto. Você já observou vários atletas aqui, vendo-os atuarem em suas equipes, se não estiverem todos, pelo menos uma grande parte dos atletas já treinaram com você dentro da seleção. Alguma surpresa agradável, até mesmo em termos de comportamento dentro da quadra? Eu vejo bastante surpresas agradáveis. Eles dentro da equipe deles, né, eles estão se sentindo mais à vontade. Então eu estou percebendo que eles estão conseguindo desenvolver o potencial deles, algo que nós vimos na seletiva, né, mas ainda é uma coisa muito amarrada. Agora, eu acho importante observar o seguinte fato. Eles têm um potencial técnico e tático muito grande. Potencial tático individual e técnico individual. Tá? E eles demonstram isso em certos momentos aqui. No treinamento eles não demonstraram muito. Agora, a partir do segundo treinamento, eu acredito que eles consigam, né, se soltar mais, já tendo experiência da competição, tendo os jogos escolares que acabou de acontecer. Então eles estão num ritmo melhor de treinamento e de jogo que eles estavam na primeira fase. No domingo foram conhecidos os campeões de cada categoria. No masculino, São José dos Pinhais ficou com o título, enquanto que o Círculo Militar Dom Bosco DIC Saúde terminou com o vice-campeonato. A equipe de Pérola do Oeste ficou com a 3ª colocação. No feminino, o Círculo Militar Dom Bosco DIC Saúde ficou com o 1º lugar. A BASF Foz do Iguaçu foi a vice-campeã e São José dos Pinhais fechou sua participação com o 3º lugar.